Olá pessoal, estamos aqui novamente para passar uma receita. Hoje não, hoje serão duas receitas em uma só e eu vou explicar por quê. Nós vamos fazer hoje um molho bechamel. O molho bechamel, também conhecido como molho branco, é um molho muito simples, um molho bem tradicional, usado muito para massas, principalmente para massas, né? Apesar de ser uma coisa muito tradicional na cozinha, uma coisa muito antiga, eu recebi vários comentários, várias perguntas, e me perguntaram assim: por que o meu molho branco, quando eu faço, por que ele fica empelotado? Aí outros falaram assim: por que o meu molho fica muito grosso? Outros falaram assim: o meu molho fica muito fino. Aí pergunto: precisa colocar creme de leite? Então nós vamos hoje desvendar todos esses mistérios, porque na verdade é uma coisa muito simples. Nós vamos aproveitar esse molho bechamel depois de pronto e vamos fazer a segunda receita, que é o macaroni and cheese, mais conhecido como mac and cheese, que é uma receita americana. O americano gosta muito desse prato no dia a dia. Na verdade, é assim, muitos restaurantes têm o mac and cheese no cardápio infantil do restaurante. Então tem lá um restaurante francês, um outro restaurante italiano, um restaurante... Tem o cardápio infantil, então no cardápio infantil eles colocam lá o mac and cheese. Mas na verdade ele é para todas as idades e nos Estados Unidos é muito difundido. Existe até semi-prontos, só para colocar água quente, misturar, né? Não é a mesma coisa da receita original, que é a que nós vamos fazer agora. O que nós vamos precisar hoje aqui? Queijo gruyère ralado. Esse queijo gruyère eu ralei nessa parte mais grossa desse ralador. É o queijo gruyère, o cheddar. Esse queijo eu não consegui achar em peça inteira. Isso é muito comum nos Estados Unidos, a peça inteira. Aqui no Brasil as hamburguerias, elas costumam fatiar a peça inteira, mas é muito difícil achar. Então eu achei ele fatiado e eu cortei ele em cubos. Cebola, noz moscada, farinha de trigo, manteiga, cravo, louro, 1 litro de leite e a massa. A massa normalmente nos Estados Unidos mais comum é a massa caracol, que aqui no Brasil é difícil de achar. Então a gente pode usar penne ou pode usar esse aqui, que é a massa Pai Nosso. É uma massa bem conhecida. Então vamos lá. Essencial ter um fouet para bater o molho branco, o molho bechamel. Isso é muito importante. Vamos ao preparo aqui do lado no fogão. Então eu vou começar colocando a massa. Essa massa vai cozinhar aqui entre 7 e 8 minutos. Vamos tampar. E agora vamos começar com esquentando o leite. Aqui o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui 1 litro de leite. 1 litro de leite. E agora vamos colocar os devidos temperos aqui dentro. Eu tenho aqui uma cebola média que eu cortei em 2 metades. Eu vou pegar a folha de louro, eu vou espetar a folha de louro nessa meia cebola. Eu vou espetar esse louro com cravos. Os cravos que vão segurar essa folha de louro. Eu faço isso para não precisar coar o leite. Depois que o leite ferver, eu simplesmente eu tiro a cebola de dentro da panela. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. E aí, as minhas 2 metades da cebola estão com cravo e louro, que eu deixei assim, que eu vou retirar depois quando o leite ferver. Esse leite nós vamos deixar em fogo baixo, para isso aqui esquentando aos poucos e pegando o tempero do louro, do cravo e da cebola. Vamos acrescentar um pouco de sal e pimenta do reino, que nós vamos moer aqui na hora, ó, pimenta do reino. Vamos ver como é que está o nosso leite aqui. Olha, o leite começou a ferver, o leite não transbordou porque ele está num fogo bem baixo. Então aqui está a cebola que tem espetado os cravos com louro. Vamos deixar só mais um pouco aqui. Eu acrescentei a pimenta do reino, acrescentei sal e com esse leite, com esses temperos, nós vamos fazer o molho bechamel, também conhecido como molho branco aqui no Brasil, tá? E agora nessa panela nós vamos colocar 3 colheres cheias de manteiga, 2,
3 colheres cheias de manteiga. Vamos deixar derreter essa manteiga. Noz moscada. Olha, é sempre bom usar a noz moscada inteira e ralar na hora. Eu coloquei aqui um pouco mais da metade de uma noz moscada. Olha, ficou um pedaço aqui. Coloquei um pouco mais de uma metade. A manteiga bem derretida. A mesma quantidade que eu coloquei de manteiga, 3 colheres cheias. Eu vou colocar uma quantidade igual de farinha de trigo. 3 colheres bem cheias de farinha de trigo. E agora, com a ajuda do fouet, nós vamos mexer bem. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa manteiga derretida com a farinha, isso aqui se chama, em francês, se chama roux. O roux é essa base para engrossar molhos. Quando é que eu sei que está pronto? Leva mais ou menos 1 minuto, sempre mexendo para não empelotar nada. E o segredo para não empelotar o molho bechamel é justamente esse. É fazer o roux primeiro. Quando é que nós sabemos que o roux está pronto? Quando ele soltar um cheirinho daqueles biscoitos amanteigados, biscoitos da vovó, aqueles biscoitos bem amanteigados. Quando começar a soltar esse cheiro, depois de 1 minuto mais ou menos, ele está pronto. E aí nós vamos acrescentar o leite. Vamos descartar a cebola agora, com o louro e o cravo, que deu aqui o sabor nisso. E vamos começar juntando esse leite. Está pronto o nosso molho bechamel, uma consistência grossa, e essa é a base para fazer muitas receitas. Lasanha, uma sopa creme de aspargos, muitas receitas. Mas hoje, como nós estamos fazendo aqui o mac and cheese, então hoje nós vamos pegar este molho que já está pronto e vamos partir para a segunda receita. Nós vamos pegar esse molho branco e vamos acrescentar o queijo cheddar, que eu cortei em cubinhos, misturando bem. Olha, o molho branco, o molho bechamel, ele estava pronto, mas eu quero bastante queijo nessa receita. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais queijo, só que esse molho, ele vai de repente ficar muito grosso, porque eu estou acrescentando muito queijo. Então nessa receita base do molho bechamel, eu acrescento mais um pouco de leite. E esse leite que você vai acrescentar mais, é para deixar no ponto que você quiser, assim, mais ralo, mais grosso, como quiser. Não existe uma regra, vai do seu gosto. Depois acrescido o queijo cheddar, eu coloco queijo gruyère. Esse queijo gruyère, eu peguei uma peça de queijo gruyère, uma peça pequena, e eu ralei nessa parte mais larga aqui, ó, do ralador. Reservei uma parte do gruyère, que é para gratinar a massa no forno. Tudo bem derretido, o queijo cheddar dentro desse molho bechamel, queijo gruyère também, tudo bem derretido, bem homogêneo. Agora eu vou tirar do fogo, vamos passar aqui do lado e vamos colocar na assadeira. Vamos encher o fundo da massa. Um detalhe importante, essa massa, ela tem que estar al dente, ela tem que estar um pouco durinha, al dente, ela não pode passar demais, não pode, porque ela vai ter um segundo aquecimento que vai ser dentro do forno, entenderam? Por isso que não podemos deixá-la passar do ponto. Vamos colocar o molho, agora uma segunda camada de massa, mais uma vez, do mac and cheese, macaroni and cheese. Isso aqui as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos gostam muito. A minha filha Vitória, ela já está do meu tamanho, com 17 anos. Quando chega nos Estados Unidos, ela fala assim: posso pedir prato infantil, que eu quero comer mac and cheese? Bastante molho. E agora, antes de colocarmos para gratinar no forno, vamos cobrir com o queijo gruyère ralado. Pronto para ir para o forno. Acabei de tirar do forno, está bem gratinado. E agora, ó, vamos servir no prato.